Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, na aula passada, nós falamos sobre o artigo de divulgação científica, que é um texto onde os cientistas eles fazem o estudo e buscam informar as pessoas leigas sobre determinado assunto. E nós fizemos a leitura em sala, esponjas, homens e criacionismo. E a partir disso, eu passei a atividade da página 272, os desvendando os segredos do texto. Então, nós iremos fazer aqui a correção da atividade. Então, vamos lá. Primeira questão. No texto, o autor afirma que os geneticistas obtiveram geneticamente um resultado notável. O que eles descobriram exatamente? Eles descobriram que as esponjas podem ter entre 18 e 30 mil genes, números comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies. Certo? 2. Para qualificar os resultados das pesquisas dos geneticistas, o autor utilizou o adjetivo notável. No texto, poderíamos substituir esse adjetivo por implausível? Justifique sua resposta. Então, vocês teriam que fazer, buscar o significado de notável e implausível e ver se eles tinham conexão entre si. Então, a sugestão de resposta é não. Essa substituição não faria sentido, pois tornaria inaceitável o resultado a que chegaram os cientistas, certo? 3. Porque muitos cientistas acreditam que as esponjas formam o tronco da árvore que leva aos animais. Porque elas são muito antigas, têm pelo menos 500 milhões de anos. 4. Segundo o texto, de qual ser vivo se originou o homem? Então, isso aqui você iria se basear dentro do texto. O homem e todas as outras espécies, animais, tiveram origem nas esponjas, É o título do nosso texto, esponjas, homens e o criacionismo. 5. No texto, Glaser faz uma referência a Charles Darwin. Qual era a teoria desse cientista? Então, quem não soubesse, era bom que fizesse uma pesquisa. Charles Darwin, ele fez a teoria da evolução das espécies, de onde o homem ele evoluiu de um animal até se tornar um homem. Aí nós temos aí a lei da evolução das espécies, segundo a qual todos os organismos se originaram de outros animais, de outros mais primitivos, mais antigos, por meio de mutações genéticas. Essa é a teoria de Charles Darwin. 6. Porque é impossível identificar todas as formas de vida que já existiram no planeta. Porque essa identificação só é possível mediante o estudo dos fósseis. Como os que não foram destruídos jazem espalhados pelas entranhas da Terra, achar todos eles é uma tarefa inimaginável. 7. Transcreva do penúltimo parágrafo do texto a palavra que o autor qualifica a história do nosso planeta. Então, você iria lá no penúltimo parágrafo e como é que ele... a palavra que ele qualifica a história do nosso planeta Terra. Então, nós temos lá dramática. Voltem no texto e procurem lá a palavra dramática. Bem no penúltimo capítulo. Vou até voltar aqui onde ele diz. É aqui. Segundo, devemos considerar a ideia de que a evolução da vida não pode ser separada da dramática história da Terra. Então, dramática que ele se refere à Terra. Então, era a palavra. Quem conseguiu, beleza. Oitava questão.
Ainda sobre esse parágrafo, transcreva a expressão que o autor utilizou para justificar o uso da palavra que você transcreveu na questão anterior. Então, essa aqui já teria que responder a anterior corretamente para que se chegasse, né, à resposta da oitava. A expressão que ele utilizou foi cataclismos globais. Cataclismos globais. Para justificar, né, a resposta anterior. Nona questão. Por que as esponjas não podem se tornar fósseis? Então, como é que os cientistas encontram fósseis? O que são fósseis? Então, sabendo disso, você responderia a nona questão. Porque eles não possuem esqueleto. Lembra que são as esponjas? Então, não teria como, né, encontrar o esqueleto delas, porque elas não possuem, certo? 10ª questão. Na nossa comunicação verbal, utilizamos algumas palavras para situar objetos, pessoas e até orações no espaço, no tempo e no contexto. São os pronomes demonstrativos, que estudaremos detalhadamente mais adiante. Um exemplo de pronome demonstrativo é a última palavra do texto de Marcelo Gleiser. Isso, transcreva do texto o trecho a que esse pronome se refere. Então, você voltaria no texto e qual é a palavra que ele se refere a isso? E o que era isso? Aí nós temos, você pode colocar, que tem texto antes, né, o colchetezinho com 3 pontinhos e outro colchete. Colocar, destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. Coloque entre parênteses. É isso que ele se referiu, certo? Marcelo Gleiser. 11ª questão. No último parágrafo do texto, o que Gleiser quis dizer com este trecho? Temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro. Ele quis dizer que não é possível traçar toda a história de todas as formas de vida. Então, se você assiste um filme pela metade, então, obviamente, você não saberá explicar, saber, né, o que aconteceu de fato, ou antes ou depois. Então, para você saber, né, você terá que assistir o todo. Então, é essa visão que o autor teve quando ele relatou essa questão do filme inteiro. Aí ainda na página 274, nós temos o texto, né? O sono que mata a fome e economiza energia. Vai falar sobre a questão da hibernação. Lido o texto, que eu sei que vocês já leram, né? Responderam. Vamos fazer a correção da 12ª. Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a afirmativa errada. Eu já vou dizer logo a errada para vocês observarem se vocês marcaram certo ou não. A alternativa errada é a letra B. O texto deixa claro quais são as espécies de animais que hibernam. Ele explicou sobre a hibernação, ele não falou sobre quais os animais que hibernam. Então, a alternativa errada é a letra B. 13ª. Quanto ao título dado ao texto, podemos dizer que... Aí, sobre as alternativas, o texto quis dizer que se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam. Alternativa A. 14ª. Entorpecimento, completo ou parcial. A relação semântica existente entre os adjetivos completo e parcial repetem-se em... Aí vocês teriam as alternativas de A, E. A alternativa correta é a letra B, tranquilo e agitado. Completo e parcial, tranquilo e agitado. Certo? Alternativa B. E por último, a 15ª. O que Marcelo Gleiser quis dizer com a expressão hibernação genética? No 3º parágrafo do seu artigo. Então, o que é que ele quis dizer com essa hibernação genética? Ele quis dizer que, embora as esponjas tenham os genes das proteínas responsáveis pela comunicação entre as células nervosas, esse material genético nunca acordou, certo?
que é o processo da hibernação, como vocês sabem, né, que é o sono profundo. E por hoje é só. Iremos fazer a nossa correção da atividade, né, desvendando os segredos do texto. E na próxima aula nós iremos adentrar no nosso conteúdo, que são os pronomes pessoais, certo? Por hoje é só. Façam uma correção no livro de vocês. Algumas pessoas já me enviaram a atividade, outras eu corrigi na sala. As pessoas que não foram, né, façam uma correção e me enviem, certo? E por hoje é só. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.